sei que você não aguenta mais ter tantos pensamentos negativos passando pela sua cabeça. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o psicólogo Dimitri Cunha. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério. Por que você tem tantos pensamentos negativos? Por que você não consegue controlar esses pensamentos? Fique até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre esse tema. E de quebra, vai aprender como você ter mais pensamentos positivos ao invés de tantos pensamentos desgastantes quanto esses negativos. Gostou do tema do vídeo? Então já curte e também se inscreve no canal, porque dessa forma você vai receber conteúdo semanal aqui no canal sobre a sua saúde e desenvolvimento mental. Pensamentos. Pensamentos nada mais é do que frases ou até mesmo imagens que passam pela sua cabeça. Algumas pessoas, alguns pacientes, colegas começam a dizer que além dessas frases ou até mesmo desses tipos de imagem que passa pela cabeça, eles também escutam como se fosse uma vozinha da consciência que vai ditando os seus comportamentos e a maneira com que você pode lidar com o ambiente. Mas a pergunta que fica é por que esses pensamentos, imagens ou até mesmo essa vozinha da consciência, eles são mais tendenciosos, são mais negativos? Para te explicar isso, eu vou fazer primeiro uso da fisiologia histórica humana que nós temos, que é o nosso aparato psíquico, nosso aparato cerebral. No que diz respeito sobre esse olhar, nós precisamos primeiro considerar o quanto o nosso cérebro ele vem em evolução e evolução com a própria humanidade. E se nós formos entender o porquê tantos pensamentos negativos, pensando nessa psicofisiologia, nós precisamos entender que o nosso aparato psíquico dentro dessa evolução, ele sempre teve e sempre terá um objetivo que eu já disse em outros vídeos aqui, que é te proteger. E essa proteção, ela faz com que você primeiro se prepare sempre para o pior. Por isso, de certa forma, o nosso cérebro ele tem uma tendência a estar sempre em alerta, sempre com pensamentos negativos, porque se você pensar negativo, de alguma forma você já se prepara para o pior. E esse pior pode ser evitado, fazendo com que você não se desgaste tanto com as consequências. Faz muito sentido nós olharmos dessa forma, pensando nos nossos antepassados, que talvez tinham pouco recurso de informação, poucas formas de lidar com as dificuldades, ou até mesmo pouco possibilidades de lidar com tudo que estava ao seu redor. Nós fazemos sempre essa menção de imagine só numa selva, andando e pensando em coisas aleatórias, tranquilo, fazendo uma caminhada. E a qualquer momento você poderia ser dominado, surpreendido por um predador que poderia tirar a sua vida. Essa leitura histórica que eu sempre uso nos vídeos é para que você entenda que essa psicofisiologia que o seu cérebro tem nada mais é do que uma forma de te proteger através desses contextos de aprendizagem histórica. Essa proteção com certeza fez com que vários antepassados nossos pudessem sobreviver e estarem alerta quando eles andavam pela selva ou por algum lugar procurando abrigo ou até mesmo alimento. Mas a pergunta que fica é que essa predominância desses pensamentos negativos naquele contexto talvez fazia mais sentido do que no contexto atual, mas mesmo assim nós temos essa tendência. Depois dessa primeira explicação histórica, sócio-histórica, nós precisamos entender mais sobre a sua própria história. O que eu quero dizer para você é que dentro da sua própria história, você tem maneiras de viver a vida. Você aprendeu com os seus cuidadores e até mesmo com os seus sofrimentos, como deve lidar com as situações, o quanto deve estar em alerta, preparado para evitar possíveis frustrações, medos que você já teve no decorrer da sua vida. Então, desde a sua infância, nós entendemos, inclusive como psicólogos, em especial psicólogos que utilizam, como eu, a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que o seu inconsciente nada mais é do que a sua história. E essa história, ela vai fazendo com que você vá lidando com o seu presente baseado em fatos, em incidentes críticos que você vivenciou na sua vida. Esses incidentes críticos alojados dentro do seu inconsciente fazem com que você viva o momento presente permeado de pensamentos negativos, de medo, de insegurança, que faz com que você lide com o momento atual de uma maneira tão desgastante. Entende a soma de uma história da humanidade somada à sua própria história? O quanto esse encaixe se torna perfeito para que os seus pensamentos eles sejam negativos e que você fique em alerta o tempo todo? É sobre isso então que eu quero conversar e alertar você. Você pode ter vivências históricas, vivências que fazem com que você
lide com situações muito difíceis na sua vida, fazendo com que você tente evitar essas mesmas situações no seu presente. Só que isso está te desgastando demais. Dito isso, então eu quero que você compreenda, entenda o seu passado para que você possa lidar com esse momento presente de uma maneira muito mais funcional, muito mais realista, respeitando sim que a sua história, ela sim traz momentos e incidentes críticos, marcantes, que você não quer mais passar, mas que de alguma forma essa preocupação do momento presente, esses pensamentos negativos intrusivos, essa vozinha que te deixa em alerta, talvez ela não esteja mais conectada com o seu momento atual, mas sim com lembranças e vivências de um passado inclusive remoto. O que eu quero que você então aprenda é que o seu momento de vida atual pode ser considerado sim um momento de muitos pensamentos negativos, mas que esses pensamentos pouca relação têm com o seu presente. Agora eu vou fazer um resumo do que nós conversamos aqui no vídeo hoje. Mas antes eu vou pedir para você curtir o vídeo e também se inscrever no canal, ativando o sininho para que você possa receber a notificação semanal de conteúdos que fazem a diferença na sua vida. Conteúdos como esse que a gente está trabalhando, que promove a sua saúde e também o seu desenvolvimento. No vídeo de hoje nós trabalhamos muito sobre o que esses pensamentos negativos, por que eles surgem, da onde eles surgem. E explicamos que esses pensamentos, eles nada mais são do que uma forma do seu sistema psíquico se defender. Se defender de um passado, talvez permeado de situações difíceis, de incidentes traumáticos, mas que esse tipo de funcionamento não cabe para o seu presente. Você tem uma vida, você é um adulto, você é uma pessoa que já superou aqueles obstáculos do passado. Você então não precisa se desgastar tanto. Se conecte com o seu presente, viva esse momento atual, parta para cima da vida e aproveite todas as oportunidades, respeitando esses pensamentos de alerta, mas não levando eles em consideração como 100% verdadeiro. A vida tem novas páginas em branco para você escrever, uma nova história, e com novos pensamentos e vivências você vai ter muito mais saúde e desempenho no seu dia a dia. Eu agradeço a sua participação até aqui no final do vídeo e até o próximo vídeo.